Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um vídeo aqui no canal Matheus Fernando Repórter, onde eu quero repercutir com vocês a vitória do Internacional sobre o Cruzeiro ontem pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma vitória que deu um pouco mais de alívio para o Inter na tabela de classificação. Quero conversar com vocês sobre a entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê, onde ele debocha de uma situação onde ele é muito criticado durante as partidas e também os dois reforços que o Internacional deve ter para o confronto contra o Fluminense no meio de semana, também pelo Brasileirão, e os desfalques para essa partida. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter, então já te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e bora pro vídeo, tá certo? Pessoal, o Internacional ontem, fora de casa, venceu o Cruzeiro por 2-1, uma vitória difícil, apertada, onde o Internacional tinha praticamente 99% dos seus jogadores considerados titular. Por que 99%, Matheus, dos jogadores considerados titular? Porque não tinha o René, né? O René, que é o lateral esquerdo titular, tá lesionado, só deve voltar depois da parada FIFA. Tem agora nesse mês de novembro. E para a lateral esquerda, o Internacional colocou mais uma vez o Dalbert, que vem sendo um jogador muito criticado pela torcida e também por parte da imprensa, até pelas suas últimas atuações e apresentações com a camisa do Inter. Fato é que o Internacional, fora de casa, conseguiu uma vitória muito importante contra o Cruzeiro. Lá ali, logo no início da partida, a gente viu que o Internacional ficou um pouco mais atrás, explorando um pouco mais os contra-ataques, explorando a velocidade do Wanderson, do Maurício e também do Ener Valencia, e assim o Internacional em velocidade conseguiu o seu primeiro gol de perna esquerda com o Maurício. No segundo tempo, o Internacional continua com a mesma proposta, viu o Cruzeiro todo o tempo do jogo, praticamente todo o tempo do jogo, o Cruzeiro foi quem teve a posse de bola. No início do segundo tempo, o Inter consegue, numa roubada ali do meio do campo, com o volante Johnny, recuperou a bola, roubou a bola no meio de campo, tocou para o Wanderson, que enfileirou 2-3 jogadores na zaga do Cruzeiro e fez um gol, o segundo da partida. O Internacional sofreu várias pressões durante o jogo, teve 2 bolas na trave no gol do Rocher, e no finalzinho do segundo tempo o Cruzeiro chegou ao seu gol com um pênalti, descontando aí com o Bruno Rodrigues, que deslocou o Rocher em boa cobrança de pênalti, finalizando assim o jogo 2-1 para o Internacional. Uma vitória que deu ao Colorado um pouco mais de alívio na tabela de classificação. O Inter que passou o Cuiabá, passou o Corinthians, passou o Bahia. O Inter que contou com uma vitória do Grêmio sobre o Bahia nesse sábado por essa 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa vitória do Grêmio até de certa forma ajudou o Internacional. O Colorado que com a vitória é o 11º colocado com 42 pontinhos. Eu acho muito improvável o Internacional conseguir uma vaga para a próxima Copa Libertadores da América. Talvez uma vaga na Sul-Americana pode ser algo mais provável possível no momento para o Inter. E agora tem como um próximo adversário um reencontro com o Fluminense, time que foi campeão da Libertadores diante do Boca Juniors nesse último fim de semana. Nesse sábado, o time do Fluminense, treinado por Fernando Diniz, que eliminou o Inter nas semifinais no Beira-Rio da Libertadores da América. Agora tem esse reencontro contra o Fluminense na quarta-feira, às 7 horas da noite, pela 33ª rodada do Brasileirão, e um jogo de um Internacional tem diversos desfalques e também 2 grandes retornos. Mas antes de falar desses desfalques e retornos, eu quero conversar com vocês sobre a entrevista coletiva do Eduardo Cudê, onde ele explanou a dificuldade do calendário, enfim, tempo de treino, pouco tempo para treinar, enfim, aquela coisa toda, que a gente sabe que todos os técnicos do Brasileirão reclamam do pouco tempo que tem para descansar e para treinar. Fato é que o técnico Eduardo Cudê exaltou a vitória em tom um pouco mais relaxado nessa entrevista coletiva logo após a vitória contra o Cruzeiro, onde ele tem mesmo o deboche da situação onde mais uma vez, mesmo sendo criticado por parte da imprensa, ele desmontou o meio campo, onde ele tirou Alan Patrick, tirou o Maurício e tirou o Arangues ali na segunda metade do segundo tempo, onde ele até mesmo justificou em tom de brincadeira que ele e o Alan Patrick brigar, enfim, que ele briga mais, que ele é melhor na briga com o Alan Patrick, enfim, que ele tirou também, mas colocou outros jogadores. E a justificativa final do Eduardo Cudê,
que para ter desmanchado mais uma vez um meio-campo colorado foi que ele foi avaliando ali os desgastes dos jogadores e quando ele achou ali necessário fez substituições, tirou jogadores que têm um poder mais de criação de bola dentro do campo e colocou jogadores que têm uma característica mais defensiva, característica mais de combate, uma situação ali onde ele viu que os jogadores têm características de marcar, né, de fechar mais um jogo e que na sua avaliação foi uma situação e foi uma decisão mais acertada, tá certo? Ele também projetou o confronto contra o Fluminense, onde ele tem aí essa segunda-feira, terça, para treinar, onde ele vai ver uma melhor escalação para esse reencontro contra o Fluminense nessa quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para essa partida, para esse reencontro, ele não deve ainda ter o lateral esquerdo do René, que só deve voltar após a parada FIFA. Outro que deve também continuar de fora é o Hugo Malo. E quem deve ser reavaliado para esse confronto é o lateral esquerdo Nico Hernandes, que foi o titular contra o empate, né, na 31ª rodada contra o América Mineiro em 1-1. Nessa última rodada, né, antes dessa vitória contra o Cruzeiro. O Dalbert entrou durante a partida, Nico Hernandes, sentindo dores no joelho, não foi para essa partida e deve ser reavaliado para ver se tem condições ou não para esse embate. Quem deve ser os retornos para esse confronto é o Tauan Lara e o Matheus Dias, que voltaram após a conquista do ouro dos Jogos Pan-Americanos. Devem ser os dois retornos e as duas prováveis surpresas para Eduardo Cudê, dois reforços para Eduardo Cudê para esse confronto diante do Fluminense. O que tu acha desses reforços? O que tu achou da partida do Internacional, da vitória sobre o Cruzeiro e da entrevista coletiva do Eduardo Cudê? Qual a escalação que tu colocaria para esse reencontro contra o Fluminense? Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e até o próximo conteúdo. Tchau!